Deus seja louvado. Então, eu vou convidar vocês que já estão aqui para se juntar, nós todos juntos aí, em reverência, né, com os nossos olhos fechados, com o nosso coraçãozinho aberto, para que a gente faça uma oração, então, para que a gente possa dar sequência nesse nosso estudo de hoje. Pode ser? Vamos orar? Vamos, feche seus olhos. Querido Deus, Pai de amor, nós, primeiramente, nesta oração, queremos e precisamos, Pai querido, te agradecer pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelo cuidado e pelo amor que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Pedimos, Pai querido, que neste momento, que o Senhor seja presente em nossas vidas, nesse momento desse estudo, através da pessoa do Santo Espírito, para que o Senhor nos conduza, Pai querido, a entendermos, compreendermos qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Fica conosco, também, Pai querido, atua no coração dos demais filhos Teus, nossos queridos amigos, que ainda hão de entrar nesta live, nosso grupo de estudo, e eles possam, Pai querido, vencer, de repente, alguma barreira que possa estar impedindo eles com relação ao horário, alguma coisa, para que eles possam ser agraciados também, juntamente conosco, por estas lições, por esta lição que vamos dividir, compartilhar nos próximos momentos. Te pedimos que nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que o Senhor possa restaurar em nossos corações, Pai querido, a paz que provém da certeza do Teu perdão. Fica conosco, é o que eu te peço em nome e por amor a Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos e irmãos, nós estamos aí numa linha de estudo e hoje, olha só que coisa maravilhosa, chegamos aí ao nosso 17º encontro. Olha só, 17º encontro. Que coisa, hein? Como passa rápido e como é gostoso, a gente poder ter esses momentos. Deus, mais uma vez, eu digo que Deus seja louvado por você separar esse momento da tua vida, da tua agenda aí, para conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Pois é a palavra de Deus que nos conduz, que nos orienta, né? Que nos prepara para o grande dia da volta de Jesus, para que possamos herdar as promessas, né? Que a palavra de Deus traz, que são maravilhosas, né? Que diz assim que jamais olho viu e ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os seus, né? E eu almejo viver essa eternidade juntamente com cada um de vocês que estão aqui e tantos outros irmãos e queridos que fazem parte, né, do nosso rol de amizade. Mas Deus seja louvado pela presença de todos aí, tá bom? Vocês que estão no Zoom, vocês que estão pelo YouTube, né? E digo lá, né? Compartilhe, né? Se você tem amigos com vídeos para estar aqui, né? Compartilhe depois, a Adriana passa daqui a algum tempo o vídeo oficial, né, do YouTube, com esta gravação desse nosso estudo, compartilhe com seus amigos, né? Pode ser que algum deles está precisando ouvir justamente com relação a esse estudo. Mas nós estamos numa sequência de estudos e hoje nós finalizaremos, acredito eu aqui, um estudo onde estamos vendo os mandamentos de Deus, né? E principalmente, agora nesse último estudo, nós nos aprofundamos na questão do sábado, do 4º mandamento da lei de Deus, né? E nós vimos no nosso último estudo que o sábado ele foi instituído na criação, né? Nós vimos que lá na criação, lá em Gênesis, quando tudo foi criado, o sábado também foi criado e foi separado, né? Foi abençoado e santificado. Nós vimos também que a lei de Deus, onde consta o 4º mandamento, né? Que é justamente a questão do sábado, ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus. A gente viu os textos que falam sobre isso, né? E lá, essas tábuas de pedra, onde Deus escreveu os mandamentos, né? Os 4 primeiros de relacionamento
do homem, do ser humano com Deus e os outros 6 de relacionamento entre pessoas, nós vimos que tudo fora escrito em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Nós vimos isso também. Nós vimos que os profetas, né, do Antigo Testamento ensinavam e guardavam o sábado, né, e como memorial da criação, como um selo de Deus. Nós vimos também os textos que falam sobre isso. Nós vimos Jesus observando o sábado. Nós vimos Maria, mãe de Jesus, observando o sábado, inclusive depois da morte de Jesus. Nós vimos textos que falavam sobre isso. Nós vimos os discípulos e outros cristãos, outros seguidores de Cristo, mesmo depois da morte de Jesus, seguindo ou guardando o sábado, né? Nós vimos um texto em que Jesus afirmou que ele não tinha vindo para abolir, mas sim para cumprir, né? Nós vimos todos esses textos falando a respeito do sábado, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E a grande pergunta é, mas então por que há uma confusão? Por que há tanta conversa e não se compreende, não se chega a um senso com relação ao sábado, né? Por que hoje nós vemos uma grande parcela do cristianismo, né, guardando outro dia que não é o sábado? No caso, o mais assim que vem aqui é exatamente o domingo. Então, por que essa mudança, essa alteração de sábado para domingo? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Né? E aí a nossa proposta hoje é vermos algumas profecias, né? E nós vamos ver, esse vai ser o nosso primeiro enfoque aqui, é ver que isso não é uma coisa que aconteceu por um acaso. Então, nós vamos ver dentro da palavra de Deus que essa mudança, que essa falta de compreensão, né? Essa vontade de alteração com relação à lei de Deus é uma coisa que era prevista por Deus. Nós vamos ver, então, em profecia, e nós vamos também poder ver na própria história da humanidade, isso acontecendo, tá bom? Então, esse é o nosso propósito de hoje. E eu gostaria, então, para começar, vendo realmente essa parte da profecia, aonde na palavra de Deus consta que esse tipo de adulteração da lei de Deus iria acontecer. E isso está bem claro e está profetizado exatamente no livro de Daniel, que é um dos livros proféticos, históricos e proféticos, né? O livro de Daniel, ele tanto tem história como tem profecia. Daniel capítulo 7. Então, eu convido você para que nós possamos abrir esse primeiro texto nesse momento. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia também e vou abrir para que a gente possa, através desse livro, ver aqui detalhe importante com relação ao nosso estudo de hoje. Então, Daniel capítulo 7, nós vamos ver aqui o verso 25. Tá? Daniel capítulo 7, verso 25, ok? 7:25. Ok? Todos achamos? Vamos lá. Diz assim aqui na minha tradução, diz assim, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará ou perseguirá, né? Depende da tradução aí, magoará ou perseguirá os santos do Altíssimo. E olha só, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Olha aqui, ó, Daniel capítulo 7, verso 25, diz que aqui alguém ia proferir palavras contra o Altíssimo, ou seja, ia se contrapor, ia contradizer o que Deus diz, e especificamente ele fala aqui dentro do verso ainda, ele vai cuidar, ele vai trabalhar para mudar os tempos e a lei de Deus. Olha só, está aqui, ó, centenas de anos antes de Jesus vir a essa terra, e
isso aqui já estava registrado aqui em Daniel, capítulo 7. E termina o verso, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas você percebeu aqui que está profetizado que iria acontecer esse ataque à lei de Deus? Está bem claro aqui, nesse verso, que isso iria acontecer. Agora, a grande pergunta é, mas do que está se referindo essa profecia? Proferirá. Quem proferirá? Se nós voltarmos à leitura do verso anterior não, eu provoco você talvez a voltar ao início do capítulo 7. Se você for ao início do capítulo 7 aqui de Daniel, nós vamos ver que aqui começa, ali a partir do verso 2, 3, na verdade aqui, verso 3, começa a falar, no verso 1 fala que Daniel teve um sonho, e no verso 3 começa a dizer, a relatar este sonho. E é um sonho que envolve 4 animais. Ele está falando ali no verso 3, olha, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. E aqui começa uma linguagem profética, né? Então, não dá para querer entender isso como se lê. Aqui tem muita simbologia, né? Então, mas aqui diz assim, olha, diz que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O nosso propósito de hoje, quero lembrá-los, que a gente não vai estudar essa profecia aqui a fundo, mas eu quero dar uma pincelada para a gente entender o que é aquele verso 25 que lemos. Então, aqui diz que são 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. E se você for ao verso 4, ele vai citar qual foi a sua visão do primeiro animal. E o primeiro animal disse assim, ó, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Aí ele fala do segundo animal no verso 5. Ali pelo meio do verso 5 ele fala assim, olha, o segundo animal tinha aparência, era semelhante a um urso. E esse urso, ele tinha entre os dentes 3 costelas. Olha que linguagem mais bem complicado, né? Aparentemente, quando a gente começa a ler. No verso 6, ele fala a característica do terceiro animal, e ele fala que o terceiro animal era semelhante a um leopardo. Ele tinha nas suas costas 4 grandes asas. Olha só, consegue imaginar isso? Um leopardo com asas. E aí ele cita, então, o quarto e último animal. E esse animal, a gente vai ver que não há uma descrição de nada que a gente conheça, existente. Ele fala aqui, ó, no verso 7, e diz assim, depois disso continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal era terrível e espantoso. Ele não consegue determinar nada parecido. Ele falou, olha, esse quarto animal, não há nada parecido com ele, não tenho linguagem para dizer. Ele só deixa registrado, é um animal terrível e espantoso. Terrível e espantoso. E aí fica, né? Puxa vida, mas o que quer dizer esses animais, e esses animais aqui, se a gente for ver os detalhes, fala que eles tinham chifres, cabeças, não sei o quê, mas aí fica, né, aquela dúvida, mas o que significa tudo isso? E você vê que a própria Bíblia, ela se explica, né? Não cabe a nós muitas vezes fazer interpretação, porque ela mesma se interpreta. Você quer ver? Porque Daniel teve esse sonho e veio um anjo falar com Daniel e explicar este sonho. Então, acompanhe agora o verso 17. Nós vamos falar muito superficial, tá? Nós não vamos entrar em detalhes hoje, mas só para a gente compreender algumas coisas. Olha o verso 17, o que diz lá, ó, o anjo está falando para ele, olha, esses grandes animais, Daniel, que são os 4 que você teve o sonho, são 4 o quê? Reis. Então, Daniel, esses 4 animais com essas características que você viu representam 4 reinos. Ali, a interpretação está dentro da própria palavra de Deus. São 4 reinos que vão se levantar aqui na Terra. Então, esses 4 animais representam 4 reinos universais, 4 poderes que prevaleceram sobre toda a Terra, sobre a humanidade, né? E quando a gente vai estudar um pouquinho, vai se aprofundando, inclusive na história, não somente em parte bíblica, mas na história, se você pesquisar na história, nós conseguimos identificar quem são esses 4 reinos.
né? O primeiro reino que fala lá que é o animal, que é um leão que tinha asas, que é um reino, o leão é o rei dos animais, é o dito mais poderoso de todos os animais, e ainda imagine com asas, imagine o poder dele. Esse reino, esse animal, ele representava quem? Babilônia, que foi o império mais potente que já existiu, entendeu? Então, se a gente se aprofundar, a gente vê outros detalhes e a gente chega a essa confirmação. Então, o primeiro animal representava a Babilônia. Depois da Babilônia, veio outro império que foi muito forte, que depois caiu Babilônia, e aí vieram, o segundo animal representa o reino dos medos persas, que é então o reino que representa o segundo animal. Depois dos medos e dos persas, vem o terceiro animal, que representa o reino da Grécia, que foi o terceiro poder que prevaleceu na história da humanidade, a Grécia. Esses mesmos animais, eles fazem aqui nesse Daniel capítulo 7, com essa visão dos 4 animais, é uma repetição, só que agora num formato diferente, do sonho de Nabucodonosor relatado no capítulo 2 de Daniel, que é aquela grande estátua com cabeça de ouro, com peito de bronze, com com peito de prata, com quadril de bronze, com as pernas de barro e ferro, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou se não ouviu, quem sabe numa oportunidade nós falamos sobre isso. Mas o que representa aquela estátua é exatamente o que representa esses 4 animais, entende? E aí o quarto reino, o quarto poder vem a ser Roma. Então aquele animal terrível e espantoso é o reino representado pelo poder de Roma, certo? E isso é história. Se você for pesquisar no Google, você vai identificar tudo esses impérios, essa sequência de poderes que houve justamente na época de Daniel, né? Anticristo, né? Antes de Cristo. E se perdurou, né? Esse último reino, Roma, ele perdura até nossos dias, né? Até nossos dias. Há um grande poder de Roma que hoje tem um grande poder sobre a humanidade, né? Vocês sabem muito bem disso. E aí, no verso 24, que antecede a nossa profecia do verso 25, que está falando ainda sobre esse grande animal terrível, espantoso, onde fala que esse animal tinha 10 chifres, e os chifres representam 10 poderes desse reino, ele diz ali, ó, verso 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, o reino de Roma. E depois que passar esses 10 poderes, esses 10 reis, vai se levantar outro, diferente dos primeiros. E esse outro vai abater 3 reis. Tem muita coisa para ser estudada, né? E é exatamente esse poder que proferiu palavras contra o Altíssimo, que cuidou de mudar os tempos e a lei. Olha só. Então, é profético essa questão do ataque à lei de Deus. Na verdade, o inimigo de Deus, ele veio desde o início do pecado, né? Aliás, o pecado se originou justamente porque ele queria atacar a Deus, né? Deus falou uma coisa, né? Vai morrer, se comer do fruto morre, e o inimigo vem falar, não morre. Então, sempre o inimigo de Deus está contradizendo aquilo que Deus diz que é o correto. Deus diz que é uma coisa, ele diz que é outra. Isso vai ser assim até a consumação dos séculos, né? E olha só, aonde que o inimigo mais vai se apegar? Se os mandamentos de Deus têm importância, ele vai atacar isso. E agora, dentro dos mandamentos de Deus, quais ele se preocupa mais em atacar? Os 4 primeiros que representam o nosso relacionamento com Deus, ou os 6 últimos que representam o relacionamento entre pessoas? Com qual dessas 2 vertentes será que Satanás está mais irado? Com o nosso relacionamento com Deus, que ele quer atacar,
ou o nosso relacionamento entre pessoas? Certamente, sempre foi o nosso relacionamento com Deus. Então, em cima, e você pode ver as grandes divergências entre o mundo cristão, entre o mundo evangélico, está exatamente nos 4 primeiros mandamentos. Ninguém questiona que não se deve matar, ninguém questiona que não deve adulterar, ninguém questiona que não se deve roubar, ninguém questiona que não se deve cobiçar as coisas dos outros, ninguém questiona que deve se amar o próximo. Mas olha como há questionamento com relação a ter outros deuses. O primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim. E é o que mais acontece, as pessoas têm outros deuses diante de Deus. É o Deus trabalho, é o Deus estudo, é o Deus até família, e não são coisas ruins, são coisas boas. Mas quando a gente coloca acima de Deus, quando a gente faz escolha por outras coisas e não a Deus, essas escolhas são os nossos deuses, porque eles estão em primeiro lugar. Quando a gente pega o mandamento onde fala não faça, não adore imagem, é outra coisa que é atacada, que é mudada. Não é assim. E tira isso fora. Nós sabemos que há, e nós vamos ver daqui a pouco, que historicamente, se você for a uma igreja poderosa que retirou esse segundo mandamento, simplesmente retirou do seu catecismo. Lá não cita o segundo mandamento. E para que não fique com 9, pegou o 10º mandamento e dividiu em 2, para continuar com 10, mas o segundo é eliminado completamente. O 3º mandamento, relacionamento com Deus, não tomarás o nome do teu Deus em vão. A gente vê isso. A gente vê isso direto na TV, no cotidiano, pessoas brincando com Deus, falando em seu nome, sendo que não é Deus que fala, que Deus mandou falar isso para você, que Deus me revelou, que Deus isso, e fazendo piada com Deus, e brincando, e fazendo filme que não... Entende? E tudo que é relacionado ao nosso relacionamento com Deus é atacado pelo inimigo. Chega no 4º mandamento, o dia do Senhor é atacado. Não é o sábado, é o domingo, não é dia nenhum. Né? Então, é profético. Mas eu queria mostrar para vocês que essa preocupação, tem tanto texto, eu não sei, não vai dar tempo, talvez, de nós mencionarmos todos, mas eu queria mostrar pelo menos alguns. Por exemplo, Paulo, nós citamos Daniel, antes de Cristo, né? Daniel profetizando que um poder ia mudar os tempos e a lei. Agora, eu quero mostrar para vocês Paulo, em algumas das suas cartas, em alguns dos seus escritos, também com essa preocupação da alteração da vontade de Deus, da palavra de Deus. E aí eu gostaria que você me acompanhasse, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 25. Né? Eu quero dar aqui o meu boa noite à família Correia, na pessoa do Oscalino, na pessoa da Janete, que vejo eles aqui pelo YouTube, a irmã Lourdes, o irmão César, a irmã Jocimere, né? Aqui participando pelo YouTube. E agora eu convidei a vocês a irmos para o livro de Romanos. Vamos ver o que Paulo escreveu aos próprios romanos. Olha a advertência aqui de Paulo aos romanos. Romanos, capítulo 1. Paulo falando com severidade aos romanos e falando para eles, olha, cuidem, se atentem, né? E aí ele fala, olha, verso 25, Romanos 1, 25, diz assim, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. As pessoas buscam mudar, muitas vezes, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador. Olha a preocupação de Paulo com os romanos, alertando, olha, cuidado, vão mudar a verdade de Deus. Gostaria de citar aqui ainda, acho que nós poderíamos ir também a Atos. Atos, Paulo também falando, preocupado, ele falou, olha, depois que eu for, que eu não estiver mais aqui, Paulo deu um alerta em Atos capítulo 20, olha o que ele falou que iria acontecer. Atos capítulo 20, verso 29 e verso 30.
Atos, né? Aí, grudadinho em Romanos, onde nós estamos, verso 29 e 30, diz assim, ó, eu sei, Paulo falando, eu sei que depois da minha partida, entre vós vão penetrar lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Ele não está falando aqui de animal, ele está falando de pessoas. Ele falou, eu sei que depois que eu for, vão vir pessoas aqui com muita sede, e não vai poupar o rebanho do Senhor. E diz o verso 30, e que dentre vós mesmos, ele falou, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ele falou, olha, eu sei que vai acontecer, que as pessoas vão se levantar e vão tentar enganar a vocês. E em diversos assuntos. Não é só com relação à lei de Deus, há muitos outros assuntos que as pessoas querem empurrar goela abaixo. Mas qual que é o nosso princípio e regra de fé? A palavra de Deus. Peça a elas mostrarem na Bíblia, mas porque você vê vídeo e argumentação assim das mais esdrúxulas, mas observe e ore a Deus para que aquilo que te apresentarem tenha sentido, faça sentido e não seja apenas um pedaço de um verso. Vá a fundo no texto e você vai ver que muitas das coisas que se pregam por aí, infelizmente, é para deturpar a adoração a Deus, né? Poderíamos também aqui citar texto de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, vá um pouquinho para frente, aí de Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios, e nós vamos chegar aí, daqui a pouco, em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui Paulo está falando aos Tessalonicenses com relação à volta de Jesus. Ele está falando assim, olha, Jesus não vai voltar antes que algumas coisas aconteçam. Olha só, Paulo falando, falou, olha, não se preocupem, porque Jesus não volta antes que algumas coisas aconteçam. E olha aqui alguns versos que eu quero citar aqui, de que Paulo falou a eles e fala a nós também. Verso 3 e 4, diz assim, ó, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. O que não acontecerá? Jesus não vai voltar. Não acontecerá, Jesus não volta sem que primeiro venha a apostasia. Falou, antes de Jesus voltar, vai ter apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai ser revelado. E está sendo revelado. Por esse estudo que você está fazendo, nesse momento, está sendo revelado a iniquidade, o homem que traz a iniquidade para as nossas vidas. Ele diz o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus, contra o que é objeto de culto. O filho da perdição se levanta contra tudo que é de Deus, contra os objetos que são de culto. E a questão do sábado, que é o nosso foco de estudo, é puramente objeto de culto a Deus. É o dia que o Senhor deixou para quê? Para nós termos comunhão com Deus. E Satanás ataca exatamente nesse ponto também. É o que o verso está querendo nos dizer. Olha também o verso 9 e 10, já que estamos aqui nesse capítulo. Verso 9 diz assim, ó, ora, o aparecimento do iníquo, do erro, do engano, é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, todo esse engano, quem está comandando, quem está por trás? Satanás, o inimigo de Deus, com muito poder, fazendo sinais, fazendo prodígio para mentir, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem com amor a verdade para serem salvos. Olha só que texto pesado. Ele fala, o pai da mentira, Satanás, está por trás de tudo isso. E está levando muita gente à perdição, sabe por quê? Porque as pessoas não têm amor à verdade. É o que o texto está dizendo. Não tem amor à verdade para chegarem ao ponto de serem salvos. Não é o nosso caso, porque nós estamos aqui estudando, estamos com o coração aberto, estamos aprendendo e com disposição de fazer a vontade de Deus. Esse não é o meu caso, não é o seu caso. Mas tem gente que está cegada, que não consegue ver as verdades de Deus. Muito bem, eu gostaria ainda considerar com vocês, então, os textos bíblicos
que falam sobre o domingo. Vamos ver os textos bíblicos que falam sobre o domingo? O que vocês acham? Quem que pode concordar comigo aí? Só que há um problema. Sabe que há um problema com esse meu convite que eu faço a você? Porque não existe nenhum texto na Bíblia que fale sobre domingo. Nenhum texto na Bíblia que fale sobre domingo. Especificamente, palavra domingo. O que vamos encontrar são 8 textos, os 8 que existem, falando, obviamente vai ser sobre domingo, mas não falando a palavra domingo. Por que será? Por que será que a palavra domingo nem é citada na Bíblia? Será que não é porque ela não tem tanta importância, como uns acham que tem? Vamos ver os 8 textos que falam sobre domingo e vamos ver se algum deles fala a respeito de adoração, que devemos adorar, então, o domingo? Então, vamos lá. Evangelhos. O primeiro deles que nós vamos considerar, vamos em Mateus, né? Primeiro dos evangelhos. Mateus, capítulo 28. Vamos lá, porque o nosso tempo é precioso. E nós estamos num assunto muito importante, não podemos finalizá-lo sem dividirmos tudo aquilo que temos aqui para dividir. Então, Mateus, capítulo 28. Olha só o verso 1. Vamos lá. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana... Opa, não falou domingo. O que falou ali? O primeiro dia da semana. Quando acabou o sábado, veio o primeiro dia da semana. Obviamente, nós sabemos que o primeiro dia da semana é o quê? É o domingo. Mas aqui fala, quando terminou o sábado, vindo então o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Nós sabemos aqui da história, né? Aqui é a história em que Jesus foi crucificado na sexta-feira, houve um grande movimento ali dos seus seguidores de retirá-lo da cruz e colocaram no túmulo ante o pôr do sol, né? A preocupação que eles tinham, porque estava chegando o sábado, e eles então sepultaram Jesus do jeito que estava ali naquele momento, e aí no domingo, no primeiro dia da semana, Maria e as mulheres voltam para o túmulo para quê? Para preparar o corpo. E é isso que está sendo relatado aqui. Se você continuar o verso para frente e para trás, nós encontramos subsídio que, na palavra aqui que diga que esse dia agora é o dia de adoração, ou apenas está contando uma história que aconteceu da sua ressurreição? É certo que a ressurreição de Jesus é um evento extraordinário, é aquilo que nos dá a salvação, mas isso desabona o que Deus fez na criação, o que os profetas ensinaram a Bíblia toda, o que Jesus respeitou a vida toda, o que os discípulos de Jesus respeitaram depois da morte de Jesus, o que a mãe de Jesus respeitou depois da sua morte? Será que a questão dele ter ressuscitado, e isso é importante, mas desabona tudo isso? Essa é uma pergunta que eu faço para você responder a si mesmo. Mas vamos continuar aqui, vamos ver os outros textos que falam. Vamos agora para Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Próximo evangelho. E vamos aí ver aqui 2 versos. Ok? Marcos, capítulo 16, verso 1 primeiro. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Perdão, vamos ler o verso 2 também aqui, que na verdade era o 2 que era para nós lermos. E muito cedo no domingo? Não, está escrito aí, ó, a não ser que você esteja com a linguagem de hoje. Mas aqui diz assim, ó, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. E continua a história, e diziam umas às outras, quem removerá a pedra? Aqui, o que é mais um texto? Falando sobre o outro texto que nós lemos em Mateus. Só que agora Marcos falando e contando a história da situação em que Maria e outras mulheres foram ao túmulo de Jesus. Fala alguma coisa sobre mudança e alteração de dia da adoração? Me parece que não. Vamos, então, ao verso 9, aqui ainda. Capítulo 16 aqui de Marcos,
É o outro texto que fala a respeito do primeiro dia da semana. Diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expelido ele 7 demônios. Mais um texto falando, citando o primeiro dia da semana e contando apenas uma história, né? Não fala aqui a respeito de alteração de dia da adoração. Muito bem, são textos que revelam fatos importantes, volto a dizer, mas em nada tem base para nós defendermos a alteração do dia do Senhor, para esse dia. Vamos então a Lucas. O próximo texto agora é Lucas, capítulo 24. Se você quiser, você vai anotando esses textos aí, tá? Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, verso 1. Olha o que diz lá. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. É isso que diz. É isso que diz mais esse verso que fala a respeito do primeiro dia da semana, contando mais uma vez, né, agora Lucas contando o evento das mulheres indo ao túmulo pós-morte de Jesus, e ressurreição de Jesus. Temos mais textos? Temos no Evangelho de João. Se você quer acompanhar, vamos lá, João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20, verso 1 primeiro verso 1, que diz exatamente o que lá? João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, verso 1. Diz o quê? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Olha só. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra já tinha sido removida. Então, nós estamos aqui dividindo os 8 versos que a Bíblia cita o domingo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sempre citado como o primeiro dia da semana, ou dia logo imediato ao sábado. Mas vamos lá. Aqui é mais um dos versos que fala a respeito do domingo, contando, mais uma vez, a história. Apenas a história da ressurreição de Cristo, né? Podemos ir ao verso 19 aqui do capítulo 20 também, que é mais um verso que cita, né? E diz assim, o verso 19: ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, olha só, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Mais um texto que fala a respeito do primeiro dia da semana, que conta uma história que depois que Jesus ressuscitou, né, ele apareceu, a primeira aparição deles agora aos discípulos, né, contando uma história que no primeiro dia da semana, no dia da sua ressurreição, ele foi se encontrar com os discípulos, contando uma história. Não encontro base aqui também para alteração do dia do Senhor. Podemos ir agora ao livro de Atos, né? Já na sequência aí tem o livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 7. Atos, capítulo 20, verso 7. O que diz ali? Uma história agora pós-morte de Jesus, pós-ressurreição de Jesus, agora os discípulos vão contar uma história da convivência deles ali. Olha só. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, é apenas uma história que está sendo contada, né? Não há, novamente, em base nenhuma. No primeiro dia da semana, nós estávamos reunidos a fim de partir o pão. Estávamos ali para nos alimentar, haviam combinado uma refeição, sabe aquele almocinho de domingo? Eles se confraternizavam, e ali diz que naquela confraternização, Paulo ia viajar no outro dia. Paulo era um grande missionário, né? Teve várias viagens missionárias, e ele diz que no outro dia ele ia viajar, e ele estava ali discursando, pregando ali para quem estava por perto, e ele falou, olha, deixou registrado, olha, e ele foi até meia-noite, ou seja, Paulo gostava de falar, era um falador, falou, ó, foi até meia-noite falando. Então, mais um texto que cita o primeiro dia da semana, mas apenas citando um evento que aconteceu agora com os discípulos.
E, por fim, o último texto que cita a palavra primeiro dia da semana é 1 Coríntios, já na sequência de Atos, vem Romanos e já vem 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso é o 2. 1 Coríntios 16, 2. Diz assim, ó: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu vier. Paulo estava orientando a igreja de Corinto para quê? Para que eles se organizassem com relação à sua adoração, às suas ofertas. Ele falou assim, olha, vocês não podem deixar para a última hora, vocês comecem no início da semana, vão separando cada dia a sua ofertinha do dia. E quando eu chegar, a oferta de vocês vai estar o quê? Separada e preparada, para que vocês possam contribuir com a pregação do evangelho. É isso que Paulo está. Pode ler versos anteriores, versos posteriores, e você vai ver que é apenas tratando deste assunto, desta orientação. Ok? Então, nós vimos aqui juntos os 8 versos que a palavra de Deus cita o primeiro dia da semana. E jamais, nas traduções originais, você vai encontrar a palavra domingo. Olha só que coisa. Muito bem. E agora, historicamente, como podemos linkar algum evento histórico, da história, daquilo que você vai lá no Google, digita e pesquisa? Será que temos um evento histórico que justifique, que confirme, que dê em base nessa profecia que nós vimos de Daniel, capítulo 7, verso 25? Será que na história da humanidade tem algum evento importante que coincida com o que foi profetizado ante a vinda de Jesus? Tem. E agora eu quero que você pegue uma caneta, que você anote num papel, porque eu quero que você pesquise depois desse nosso encontro lá no Google e vá se informar com relação ao assunto, para que não fique só nas minhas palavras, tá? Então, eu quero citar aqui um evento que aconteceu. E esse evento aconteceu, sabe quando? Anote aí, ó, no dia 7 de março do ano de 321. 7 de março do ano de 321. Sabe o que aconteceu nessa data? Um imperador chamado Constantino se uniu com a igreja que predominava e que predomina até os nossos dias. E ele agora uniu o poder político ao poder religioso. E ele instituiu ali um decreto. Ele, associado com o bispo Eusébio, fizeram um edito, onde dizia que todos deveriam guardar, sabe o quê? O domingo. Que o dia de guarda agora, que o dia seria o domingo. Então, eles promulgaram como se fosse uma orientação oficial, né, para aquela igreja romana, que o dia de guarda agora deveria ser o domingo. 7 de março de 321. Imperador Constantino. Tá bom? E isso se tornou ainda mais, com maior poder no ano de 364, no concílio de Laodiceia, no concílio de Calcedônia, no concílio de Calcedônia. Mas pode pesquisar concílio de Laodiceia, concílio de Calcedônia, e vá lá e veja o que foi escrito lá. Não somente instituindo agora oficialmente o domingo como dia de guarda, como também promovendo perseguição aos que não respeitassem esta ordem. É fato, é história. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de história. Eu quero que você vá no Google, pesquise e olhe as matérias que tem lá. Entende? Então, nós vemos biblicamente e historicamente o cumprimento de uma profecia. É de arrepiar, é de arrepiar. E aí, o que devemos fazer? A grande pergunta é:
o que devemos fazer diante desses fatos? E agora? Porque nós estamos aqui com um embasamento considerável a respeito do assunto. O que devemos fazer agora com isso? Tem algumas orientações que a própria palavra de Deus pode nos dar a respeito desse assunto e de tantos outros. Por exemplo, vou citar aqui, Atos capítulo 5, verso 29. O que diz lá? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Se Deus fala que o seu dia, que o dia de guarda, que o dia do Senhor é o sábado, e um poder político, religioso, fala que é o domingo, se a Bíblia fala sábado e um edito humano fala que é o domingo, quem que eu devo seguir? Se a minha vontade, eu creio que a sua vontade que está assistindo é seguir a vontade de Deus, eu vou seguir o que Deus determina. Né? É o que Atos 5, 29 diz. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Tito 1,14, eu gostaria de citar também, diz o quê? Que não devemos perder tempo nem com fábulas judaicas. Pode anotar o texto aí, eu estou citando porque o nosso tempo está acabando, e aí eu não quero extrapolar, mas anote esses textos que eu estou falando e depois você lê. Tito 1,14, diz assim, nós não devemos perder tempo nem com fábulas judaicas e nem com mandamentos de homens, nem com um nem com outro. Homens desviados da verdade, diz o verso. Não devemos perder tempo com isso, não perder tempo com isso. Temos também a atitude de Josué, citada no capítulo 24 do livro de Josué. Ele conversa com o povo, olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Estou resumindo aqui, Josué, capítulo 24, verso 15. Ele fala, olha, vocês decidam o que vocês querem fazer. Aí ele termina o verso. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Esse deve ser também as nossas palavras. Cada um segue o que quer. Todo mundo é livre, tem o livre-arbítrio. Mas diga assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ao que o Senhor diz. E eu finalizo aqui, agora sim, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse último texto que nós vamos compartilhar. Livro de Hebreus, capítulo 3. E aí, nós vamos finalizar com esse texto, com esses versos daqui. Hebreus, capítulo 3. Ok? Hebreus, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Olha só, que convite de Deus para cada um de nós. Assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, se você está ouvindo a voz de Deus através desse estudo, não endureça o seu coração. Esse é um convite bíblico. Hoje, cada dia da sua vida que você escutar o chamado de Deus, se você escutar a vontade de Deus, o chamado de Deus, ele está falando, por favor, não endureça o vosso coração. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Aceite as recomendações de Deus através da sua palavra para a sua vida. Eu e minha casa, eu e meus amigos, eu e meus queridos irmãos que estão estudando a Bíblia comigo, creio que falo por todos. Eu e nós serviremos ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe. E, mais uma vez, eu reforço, se há alguma contribuição, se há algum questionamento, alguma pergunta, algum esclarecimento maior,
aqui a proposta do estudo, mas mande sua pergunta por WhatsApp para mim, me ligue, eu não sei, me procure, mas não fique sem a resposta, tá bom? Podemos orar agora e aí depois nós abrimos aqui para nos confraternizarmos, nos despedirmos e continuarmos a nossa vida agora ainda mais pautada na palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo que o Senhor nos concede. Este assunto é um assunto de suma importância, onde pudemos reforçar, Pai querido, contextos da sua palavra, contextos da história, e podemos ver, Pai querido, e sentir que, infelizmente, o inimigo, o seu inimigo, constantemente vem se utilizando de vários argumentos frágeis, porém argumentos que levam muitos ao engano. Eu sei, Pai querido, que há pessoas muito sinceras em todos os lugares. Há pessoas, Pai querido, que buscam fazer a Tua santa e divina vontade. E é por essas pessoas que eu oro nesse momento, para que ao receber a luz da Tua palavra, possamos dar a resposta que Josué deu diante daquele povo. De que estamos dispostos, Pai querido, assim como Josué, a fazer a Sua vontade, a seguir a Tua vontade. Que o Senhor possa iluminar a vida de cada um desses queridos amigos e irmãos que estão participando desse estudo. Pessoas que ainda vão assistir. Que o Senhor possa, através do Seu Santo Espírito, iluminar as suas mentes, as suas vidas e fortalecer a nossa fé para que a nossa caminhada seja de acordo com a Tua vontade. Por Jesus eu oro, me entregando a todos esses em Tuas mãos. Amém. Amém.